Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cecília, vou falar um pouquinho de mim e também vou falar de um tema bastante interessante para todos nós. Antes de começar, porém, gostaria de praticar aqui a audiodescrição, por conta de que, às vezes, quem está acompanhando essa palestra não tem a possibilidade de enxergar. Então, eu sou Cecília, eu sou branca, estou um pouquinho gordinha, estou com o rosto um pouquinho redondinho, uso óculos de cor marrom para vermelho, e eu estou usando um batom vermelho, sou ruiva, tenho cabelos vermelhos, eu estou com um fundo do Google Meet, então tem vários livros atrás de mim, uma escada, um sofá. Eu estou usando uma camiseta, uma camisa azul, que é do curso de psicologia que eu faço. E, enfim, né? Espero que vocês possam acompanhar aí comigo essa temática bastante interessante. Então, vamos lá? Eu vou apresentar agora para vocês, vou abrir a minha apresentação, só um momentinho. Em alguns momentos, eu também vou parar a apresentação para dar continuidade aí ao que nós formos gravando, tudo bem? Então, vamos lá. Hoje o tema, ele é bastante importante. Nós vamos ver sobre o quê? Nós vamos ver sobre multidimensionalidade na educação, ou seja, nós vamos falar um pouquinho das práticas que podem ser realizadas para que eu, então, entenda o que é a multidimensionalidade dentro de um processo educativo. Nós temos, às vezes, uma visão um pouco limitada e nós precisamos ampliar essas perspectivas, considerando vários fatores, por isso ser muitas dimensões serem consideradas. Nós estamos no Compere no dia 20 de abril de 2024. Então, eu sou Maria Cecília Pereira Soares Ribeiro, sou formada em Ciências Biológicas, Letras com habilitação português e inglês. Sou formada em Pedagogia, tanto é que, atualmente, depois de uma vivência como docente, para pequenos, que a gente diz ali da etapa do ensino fundamental 1, e também passando pela creche, eu, hoje em dia, sou gestora. Passei ali a ter uma experiência como diretora e depois como coordenadora, que é o que eu faço atualmente. Eu tenho doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, em Ciências, e atualmente estou me graduando em Psicologia. Sempre é bom estudar, não é mesmo? Então, a gente precisa sempre construir novos conhecimentos e nos atualizarmos. Então, eu tenho experiência como professora de ciências, biologia, de laboratório. Também já atuei em centros de pesquisa e durante o doutorado na USP, como pesquisadora, analista e formação de outras pessoas, formadora técnica. Fui professora de linguagens, alfabetizadora, também atuando como docente em graduação e cursos de pós-graduação na área de ciências aplicadas, também na parte educacional, em licenciaturas, e como psicopedagoga clínica, palestrante e formadora por meio de capacitações nessa área de psicopedagogia. Bom, eu gostaria de começar a minha explanação trazendo uma frase de Paulo Freire, que fala bastante sobre esperança. Nós temos a noção de que esperança é fazer com que algo caia do céu e eu não vou fazer nada para que isso aconteça comigo, não. Então, ele traz essa visão de que a gente precisa pôr a mão na massa, de que a gente precisa correr atrás, sair, então, dessa acomodação. E, conforme ele está mostrando, ter ali a educação, o lápis, enfim, ao meu benefício para lutar outras lutas, lutar em outras tantas situações para avançar, evoluir. Então, vamos lá? É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar.
E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Vejam, é sacudir a poeira, dar a volta por cima, colocar as mãos na massa, como eu falei para vocês, e ir à luta. Ou seja, eu crio um plano e vou atrás, por meio dos meus objetivos e metas, alcançar resultados. Então, não fico parada. Eu vou e sigo adiante, sempre em prol de objetivos e metas. Bom, nesse tema, então, hoje, eu gostaria de iniciá-lo falando de que nós passamos por uma mudança bastante significativa. Lá atrás, quando houve a pandemia, nós passamos por um cenário inédito. Nós precisamos aprender a cuidar de nós mesmos, dos outros, nos proteger de um agente do qual não sabíamos como ele agia, o que ia acontecer. Nós precisamos criar novas formas de continuar as atividades em sociedade, fosse de maneira online, fosse de maneira presencial, num tanto, basicamente nos grupos que nós tínhamos contato, para que não adoecêssemos, de que não tivéssemos, então, a Covid. Então, nós precisamos reconstruir e manter também a nossa identidade como seres humanos. E nós melhoramos muito, nós nos humanizamos. É claro que existem ali situações de que a gente viu de que a pessoa era de um jeito, depois voltou a ser como antes, ou nem mudou. Mas, de maneira geral, nós vamos considerar que criamos várias maneiras para encararmos diferentes desafios e como melhoramos nossa performance para resolvermos problemas. Nós nos diversificamos, nós nos reinventamos. E é com base nisso que eu gostaria também de iniciar a falar sobre multidimensionalidade. Antes disso, porém, é importante falar da escola, já que a gente fala sobre a multidimensionalidade na educação. E a escola, como instituição participante da sociedade, ela não tem o papel só de transmitir informações, que seria o verbo esperar, segundo Paulo Freire, mas além de transmitir esses conteúdos, essas informações, formar o cidadão. E essa construção de conhecimento, ela é ativa, ela proporciona a construção de um ambiente onde os estímulos são utilizados, são respondidos e formam o indivíduo nos seus mais variados aspectos. Daí eu falar de que eu considero o indivíduo de maneira multidimensional, ou formado por vários aspectos. O cognitivo, que seria o intelectual, o socioafetivo ou emocional e o social, e também levando em consideração o seu processo de desenvolvimento, ou seja, o seu biológico. E aí vem a expectativa dos pais. Quando eu falo de uma educação multicultural, quando eu levo em consideração vários aspectos, eu falo dessa multidimensionalidade, eu vejo o que os pais esperam nessa época de pandemia, e um pouquinho depois, eu fiz uma pesquisa, essa pesquisa real, com os familiares, onde eles demonstraram o que esperavam da escola. Então, conto que a escola terá todos os cuidados necessários. E esses cuidados, não só em relação à pandemia, como eu confio deixar o meu filho com você. Então, também era falado, meu filho precisa ir à escola, devido à parte emocional, precisar existir, ser exercitada, para que ele possa aprender mais. E o pai tem toda a razão. A parte cognitiva e a parte intelectual andam juntas, são indissociáveis. Então, é importante esse contato e esse treino do convívio. O indivíduo, no caso o filho, precisa estudar, pois em casa ele não obedece e dispersa muito fácil. Então, é na escola que nós aprendemos as regras sociais, não para nos engessar, mas sim com o objetivo de que eu possa atuar melhor no mundo, com uma melhor performance. As crianças não podem perder o ensino nunca, faltou um Nzinho ali, né? Futuro, ou seja,
A escola, como instituição social, forma indivíduos e é importante de que eu leve em consideração tudo que forma esses indivíduos, ou seja, enxergá-lo como um todo, de maneira global, para ter um aprendizado melhor devido à presença do professor. O que isso quer dizer? De que, na verdade, o pai, a mãe, está dizendo de que essa figura, ela é importantíssima, e não como transmissora de conhecimentos, de maneira passiva, o aluno ser, então, considerado, mas sim ativa, e de que ele vai ser o professor, o facilitador e o mediador entre o conhecimento e o indivíduo, que seria o aluno. Enfim, vamos olhar para essa figura. Vocês conseguem ver ali a mão que está segurando o pincel? Ela está dando origem a uma educação específica, que é a sociedade moderna. E essa nova educação, apesar de ter um ambiente onde a educação convive com a crise, eu tenho educadores e educandos juntos, apoiados por não um tripé, mas 4 pontos principais que seriam e que dariam o embasamento, que seriam as teorias pedagógicas, a didática, a gestão participativa e as práticas educativas. E aqui eu tenho vários atores. Então, o ensino-aprendizagem, ou seja, quem pinta esse quadro é o aluno junto com o professor. Eles trocam conhecimentos e experiências. Eles vão estar no processo juntos. A didática, então, multidimensional, ela é composta por processos de ensinar, sendo ela ligada aos contextos reais dos alunos e por meio da participação dele, as metodologias se tornam vivas ou ativas. Então, os saberes, eles podem ser construídos e reconstruídos a partir de uma didática multidimensional, ou seja, aquela que vai considerar vários pontos, vai considerar também um indivíduo com múltiplas facetas. E as discussões que são realizadas, elas consideram diversos conhecimentos, com o objetivo de que os indivíduos possam se tornar emancipados, autônomos, críticos, questionadores. Então, é necessário de que o corpo docente estude continuamente os conteúdos que precisam ser aplicados, e isso tudo seja colocado em prática, contextualizado. E, portanto, não é só a transferência de conhecimentos que importa, é você pegar isso e levar de uma maneira como quando o indivíduo vai fazer algo. Então, tem um pequeno que vai ao mercado e vai conhecer o gênero lista de compras. Então, isso eu vou ligar à vida prática do indivíduo. Hoje em dia, a gente tem as TIDCs, que é a tecnologia digital de informação e comunicação. Então, para o ensino-aprendizagem, por fazer parte da vida dos indivíduos, eles como nativos digitais, nós temos que aprender, utilizar, fazer uso dessas ferramentas para que também seja mais fácil colocar tudo em prática e fazer circular esse conhecimento e essa construção ser consolidada. Também, por meio dessa didática multidimensional, considerando várias dimensões, a metodologia STEAM, que vem do inglês Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics, vai integrar as diversas áreas, ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, fazendo com que tudo isso correlacionado, tudo isso sendo interligado de maneira interdisciplinar, passa com que não sejam só a teoria ser trabalhada, as informações serem trabalhadas, mas sim por meio de problematizações, aplicação de desafios e também de jogos. Tudo isso seja visto como eu preciso disso no dia a dia. Eu entendo o que eu vou precisar usar para a resolução de determinados problemas. Enfim, eu vou integrar
os conhecimentos, as disciplinas para o desenvolvimento não só do pensamento científico, mas para a melhoria da criatividade, para que a aula se torne mais interessante e que, enfim, ela possa ser significativa. O professor não é mais detentor dos conhecimentos, e sim, conforme foi falado, ele é mediador, ele é facilitador. É por meio dele que vai ser ligado o conhecimento ao aluno. E, como consequência disso, o repertório do aluno é aumentado. E o docente também melhora quanto a sua postura, melhora quanto a maneira como ensina. Enfim, é importante de que, por meio de considerar o indivíduo e as dimensões diferenciadas que fazem parte da vida dele, para que eles sejam tirados da zona de conforto. Ou seja, imagina, por exemplo, que eu considero a robótica. A robótica, ela tira o indivíduo, ele precisa construir um projeto, ele precisa, então, ligar a parte de informática a uma parte que traz o movimento de algum dispositivo. Então, isso eu já tenho tudo que é teórico colocado em prática e sendo interligado o tempo inteiro. A construção de maquetes, por exemplo, eu tenho a possibilidade de fazer com que o indivíduo entenda a teoria e depois aplique isso tudo na prática. E aí, para construir a maquete, ele vai mobilizar diversas habilidades e competências aprendidas. Por exemplo, quando eu coloco um conceito que é altamente teórico na prática e faço um laboratório ou uma aula prática, ou mesmo quando a escola cria um jornal, e aí eu tenho uma comissão que vai fazer a redação, a captura de determinadas imagens, o registro, a edição de um vídeo, enfim, e que vai comunicar por meio desse jornal tudo o que está acontecendo no dia a dia daquela escola. Enfim, essas práticas, elas estão considerando a multidimensionalidade da educação. Por quê? Porque elas vão trabalhar com raciocínio, com a melhoria da comunicação, o indivíduo vai expressar as suas ideias, também vai colocar tudo isso em formato de planos. E, com isso, colocando em prática, ele vai, então, se tornar um indivíduo protagonista, não só na sua vida, mas do seu processo de ensino e aprendizagem. Então, esses desafios, eles vão estar presentes nessa didática multidimensional. E os docentes vão precisar ser reflexivos, assim como o aluno vai exercitar essa reflexão. Os docentes precisam ser criativos e transformar o processo, muitas vezes tradicional, enfadonho, que só está ligado à transmissão de conhecimentos, em algo mais interessante, algo mais dinâmico, algo mais didático, algo mais profundo. Assim, é observado de que, quando é considerada a multidimensionalidade, existe uma maior participação dos alunos nessas aulas, oportunizando a aprendizagem de uma maneira interativa. Os conceitos, eles são, sim, mensurados. No entanto, ao praticar essa cultura maker, essa mão na massa que é colocado, eu posso visualizar aquele conceito, eu posso produzir utilizando determinado embasamento, produzir alguma coisa, e aí, aprendendo a observar, eu posso, então, através também do ouvir os colegas da classe, criar a possibilidade de que esse conhecimento seja extremamente significativo e utilizado no dia, horário certo, que vão aparecer em momentos da vida desse indivíduo. Dentre os resultados, a gente sabe de que tem um melhor rendimento em avaliações da própria escola, institucionais ou externas. O ambiente escolar acaba se tornando mais agradável. E também existe um treinamento das competências socioemocionais, porque o indivíduo ele vai ser convidado a utilizar, mobilizar as suas habilidades, que também vão estar envolvidas com esse conviver. Então, esse cumprimento de metas, que vai ser, na verdade, estabelecido por meio de objetivos, vai fazer com que o indivíduo possa se autogerir e vai garantir um maior engajamento. Dessa maneira, a gente tem a possibilidade de que, utilizando desse conhecimento
E, integrando esse conhecimento a outros, considerando a multidimensionalidade, existe uma promoção da interação, da socialização, do desenvolvimento dessa criatividade. O conhecimento vai ser melhor ilustrado, a concentração dos alunos aumenta, enfim, a gente tem a possibilidade de, por uma simples realização de exercícios, por meio de que seja individual, de grupos produtivos, como a gente diz, mobilizar todos esses conhecimentos para uma melhoria de performance. Então, em vez de se ter uma automatização dos processos didáticos, nós temos sim, né, que ensinar de maneira verdadeira a utilização do que existe no dia a dia, para que, por meio da interligação dessas matérias e pela intencionalidade pedagógica e até mesmo direcionamento que o professor dá, para que haja uma melhor formação do indivíduo, né? Então, essa diversidade de atividades está ligada a uma didática multidimensional. Imagine, por exemplo, conteúdos bastante densos, né? Eles são maçantes, e se você apenas falar, você vai tornar um momento extremamente desagradável ao aluno. Então, ele precisa, na verdade, essas práticas precisam ter um conhecimento num formato de exposição dialogada, estimulando a criticidade, o raciocínio do aluno e fazendo com que ele aprenda fazendo. Então, a partir de 1960, em Michigan, a gente teve o aparecimento dessas metodologias ativas, né? Então, nós tivemos essa valorização da participação do aluno e o conceito de educação integral acaba surgindo. Então, considerando o indivíduo como formado de vários aspectos que precisam ser considerados, nós temos a possibilidade de desenvolvê-lo de uma maneira mais humanizada e que ele se torne um cidadão útil em sociedade. Então, existe, inclusive, na parte comportamental, uma diminuição das ocorrências disciplinares e também, conforme foi falado, uma melhoria da autonomia, né, que acabou e acaba refletindo numa melhor comunicação e num trabalho em equipe. Bom, mas por onde começar para se ter essa multidimensionalidade? Bom, a gente considera de que toda casa é construída em cima de alicerces. E esses pilares que sustentam a educação são 4 em principal, que é o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Aqui eu só vou tirar um pouquinho para a gente poder conversar sobre isso. O aprender a ser, o aprender a conviver, nada mais vai estar ligado como também ao dia a dia do indivíduo. Então, imaginem, por exemplo, eu vou aprender a mobilizar os conhecimentos que eu tenho de maneira com que eles possam melhorar a minha atenção. Eu vou ter melhor habilidade para pegar aquilo que eu estou aprendendo de novo e comparar aquilo que eu já tinha no meu repertório. Então, esse é o aprender a conhecer. Eu levo em consideração os processos cognitivos, os instrumentos que eu já possuo e que vão ser utilizados na mobilização desses conhecimentos. Também, o segundo pilar, que é o azulzinho, é o aprender a fazer. Esse aprender a fazer vai considerar a produtividade do indivíduo. Então, vamos voltar aqui para que a gente possa ver. A produtividade do indivíduo vai estar ligada, então, às habilidades que vão ser mobilizadas para que, então, ele possa enfrentar as situações. Então, ele pega tudo aquilo que conhece e, colocando em prática, ele vai, então, apresentar resultados. Então, nós sabemos de que, ligado ao aprender a fazer, está também o protagonismo juvenil, por exemplo. O aprender a conviver, ele vai ser um eixo ligado à competência relacional ou social. Enfim, o indivíduo vai aprender a utilizar a observação para ver como está o ambiente, o estímulo que é dado a ele vai responder a esse estímulo, então, portanto, o indivíduo ele consegue, por meio
desse aprender a conviver, a cooperar com os outros, a ter melhores atitudes, a construir valores, enfim. Aí ele constrói o seu ser. Então, é um eixo pessoal, leva em consideração o indivíduo enquanto um ser humano que tem uma identidade que vai ser fortalecida e o seu talento vai ser mobilizado de maneira com que ele, refletindo sobre as diversas ações que existem no seu dia a dia, vai ser capaz de elaborar práticas. Ou seja, ele vai, então, pegar tudo que existe e que foi mencionado, que é o vermelhinho, a conhecer, o azulzinho, que é o fazer, o verde, que é a conviver, vai juntar tudo isso que vai formar um indivíduo global, um indivíduo que vai ter um desenvolvimento e que tem essa totalidade. Enfim, a gente sabe de que vários aspectos precisam ser considerados no dia a dia para que esse indivíduo aprenda. E existe um aluno ideal? Na verdade, existe um aluno em construção, um professor em construção. Nós devemos desenvolver o processo educacional de maneira que ele seja pautado numa educação integral, porque levando em consideração esses vários aspectos, essas várias dimensões, o indivíduo vai ser melhor formado, seja em sua crítica, no respeito aos outros e na diversidade que pode ser apresentada, e também em ser possível de que eles tenham uma igualdade de oportunidades e um aproveitamento dessas oportunidades. Então, o aluno ideal, que vai ser formado considerando todas essas dimensões, é um indivíduo que vai ser crítico, consciente de suas ações e vai ser uma pessoa atuante, ou seja, vai transformar a sociedade. Para alcançar esses objetivos, é preciso oportunizar ações que favoreçam o pensamento crítico e a livre expressão de ideias, bem como desenvolver aprendizagens contextualizadas e significativas. Então, aqueles conteúdos que precisam ser sabidos pelo indivíduo, ele vai aprender a relacioná-los. Então, ele vai pegar esse conhecimento, vai colocar em prática, e isso vai dar origem a mais aprendizagens. Ele vai aprender a trabalhar, vai aprender a viver melhor, enfim, ele vai desenvolver a cada vez mais a sua inteligência. Então, é necessário ter como objetivo formar alunos participativos, autônomos, críticos e verdadeiros cidadãos através de uma educação integral, com respeito às diferenças, conforme nós falamos, e capazes de participar ativamente da sociedade, contribuindo para o crescimento do país. Certamente o aluno que se quer formar são alunos reflexivos, críticos, que sabem fazer escolhas e que façam a diferença em suas ações. E o aluno que se pretende formar é protagonista e possui habilidades também ligadas a partes socioemocionais bem estabelecidas. Então, o indivíduo, ele vai ter melhores decisões, ele vai ser capaz de argumentar, ele vai se tornar consciente dos processos, vai ser responsável, vai acreditar na sua capacidade, enfim, ele vai fazer a diferença no mundo. Formar cidadãos, nesse sentido, vai fazer com que, além de serem responsáveis pelos processos pelos quais eles estão agindo, pelos quais são responsáveis, eles vão enxergar o outro, vão ser empáticos. Enfim, a gente quer formar um indivíduo levando em consideração todas as dimensões que o compõem. Então, isso sim vai fazer a formação de um indivíduo ideal. Considerar a multidimensionalidade, daí as práticas serem consideradas como eu vou, dentro de uma prática, ter várias, e dentro dessas práticas mobilizar conhecimentos que, sim, devem ser ensinados. No entanto, eu vou formar um indivíduo considerando tudo que o compõe. Percebem? De que, na verdade, eu vou trabalhar numa atividade. Essa atividade vai trabalhar várias habilidades ou uma de cada vez, mas considerando tudo que forma o indivíduo. Então, esse indivíduo, esse aluno que
tem a multidimensionalidade sendo considerada, ele vai ter flexibilidade cognitiva para ter uma mente mais aberta, ter a capacidade de ampliar o seu pensamento, de consolidar ou melhorar o seu repertório, resolver problemas, sair da zona de conforto, igual nós falamos, aprender a negociar, se comunicando de maneira eficaz, por meio da assertividade, fazendo acordos e tendo relações interpessoais mais saudáveis. Ele vai orientar ali determinadas situações, tendo um compromisso, né, de oferecer uma melhor ação, um melhor serviço, enfim, ele vai melhorar a sua inteligência emocional, da maneira como gerenciar essas emoções, sabendo se comunicar e interagir com todos, e também por meio do acolhimento, ele vai fazer e oferecer mais situações de motivação. E isso vai gerar trabalhos em equipe, uma criatividade, um pensamento crítico, conforme a gente está batendo bastante nessa tecla, e além de resolver problemas simples, ele vai resolver problemas mais complexos. Então, quando eu falo de que existe um aluno ideal, não, mas eu tenho um caminho, que é considerando a multidimensionalidade. Então, eu preciso que ele entre em contato com informações, que ele tenha um pensamento voltado, ou pelo menos que considere em determinados momentos, a parte científica, ou seja, não é senso comum, é algo que é pesquisado, é algo que é comprovado, é algo que é real, né? Aumentando, então, o repertório desse indivíduo quanto aos conhecimentos, a parte cultural, a melhoria da sua comunicação, enfim, utilizando, por exemplo, a cultura digital, que faz parte hoje do mundo do aluno, eu posso trabalhar o seu projeto de vida, eu posso desenvolver esse indivíduo a argumentar melhor, que ele possa se autoconhecer, se autocuidar, ser responsável, ser um cidadão atuante em sociedade. E por meio da empatia, também não só entender o outro, como também cooperar com os processos. Então, essa proposta de considerar a multidimensionalidade da formação do indivíduo e de tudo que possa estar envolvido com a sua formação, vai possibilitar de que esse aluno lide melhor com as demandas da vida cotidiana, exercendo ali a sua cidadania, de maneira com que o mundo se torne um mundo melhor, mais equilibrado, né? Então, por isso que a pandemia foi importante, para tirar da zona do conforto, fazer esse indivíduo se reinventar. Mas dentro da multidimensionalidade, como que o professor pratica tudo isso? E aí, vou sair aqui um pouquinho para que vocês possam pensar. Será que eu tenho uma possibilidade de atuar de uma maneira assim tão importante que o indivíduo ele vai conseguir avançar, seja em pouco tempo, muito tempo, mas de uma maneira significativa? O que vocês acham? Pode até parar um pouquinho aí o vídeo ou pensar, enfim. Eu quero que vocês pensem como construir esse indivíduo, qual a responsabilidade do educador. Vamos voltar então para a apresentação? Vamos sim. Então, nessa apresentação, eu vou mostrar para vocês de que maneira o professor atua. Para tanto, os docentes precisam acompanhar ativamente seus discentes, seus alunos, seja por meio de uma pedagogia da presença, estando sempre ali, observando, atuando, acompanhando, ou mesmo envolvendo os alunos em atividades que estimulem as buscas por soluções, acolhendo-os, irradiando saberes e novas práticas, os direcionando às novas descobertas, orientando-os por meio de tutorias, ouvindo-os e estando atentos aos seus questionamentos, trabalhando com valores éticos como a autonomia, a solidariedade, o respeito às mais diferentes culturas, identidades e singularidades. Também levando em conta a parte de formação política, no sentido de que ele precisa exercer essa criticidade em prol de ser um cidadão útil e respeito à ordem democrática. Cada um tem uma opinião e ele deve levar isso em conta. E também levando em conta os aspectos estéticos, de sensibilidade, liberdade de
expressão, criatividade. Ou seja, o professor vai dar condições de promover atividades que façam com que o jovem trabalhe em equipe, que realmente coloquem a mão na massa, esse indivíduo, através de projetos, clubes, atividades práticas, vai se movimentar, que seja trabalho voluntário também, de maneira de que o indivíduo avance, né? Então, a função do professor, ele é facilitador, conforme foi falado, ele é mediador, ele vai, então, ajudar o aluno a ser produtor de uma cultura, incrementando essa cultura, vai dar a possibilidade de oportunizar ações que favoreçam esse pensamento crítico e também contextualizar conceitos, conteúdos, de maneira que tudo isso possa ser ligado à prática e, enfim, possa ser significativo. Necessário, então, que essa equipe escolar possa estar cheia de propósitos, né? E por meio dessas práticas de ensino e metodologias ativas, ele vai, então, educar o indivíduo. E educar nada mais é do que eu vou levar esses conhecimentos, eu vou projetar tudo isso, aplicar nos alunos, de maneira com que esse ensino-aprendizado vale a pena, ou seja, ele seja prático, ele seja útil. Então, a escola, como um espaço importante em sociedade, vai ser como se fosse um laboratório, um campo de experimento, onde o indivíduo ele possa aprender situações que vão acontecer na sua vida do dia a dia. E eles vão aprender a se posicionar nessas situações reais que fazem parte, então, das suas vidas. A formação do indivíduo, então, pelo professor, vai possibilitar de que ele possa refletir, realizar escolhas, ter determinadas decisões, enfim, eles não vão se desenvolver se não for ter um olhar integral, né? Porque essas aprendizagens, elas precisam ser correlacionadas. A sociedade contemporânea, ela vai levar em consideração o indivíduo global, ou seja, se o indivíduo ele não for possível de se adaptar, de compreender os processos que existem no dia a dia, essas vivências, elas não vão se tornar tão importantes. Então, por meio da formação do indivíduo, onde são consideradas as várias dimensões, eu posso formar um indivíduo proativo, de que ele possivelmente vai ter uma modificação dos seus esquemas cognitivos ao ponto de estar pronto sempre para aprender, né? E o professor, ele tem essa função de desequilibrar o aluno e aí depois acomoda uma determinada situação, conhecimento, para que, então, ele sempre avance. Então, essa atividade mental que é provocada pelo professor, esse desequilíbrio, vai reestruturar o indivíduo. E aí, esses esquemas, eles vão entrar em harmonia de maneira com que esse conhecimento avance cada vez mais. Então, o professor, ele é um mediador entre o aluno e o conteúdo, que seria um objeto social de conhecimento que é passado ao aluno por meio do professor. Então, ele é esse mediador social. A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo, e não como um mero reprodutor de ideias e práticas que lhes são exteriores. Tira o acento de ideias, né, professora? Mas o importante é de que essa reflexão vai fazer com que o indivíduo possa se reformular e que não seja só algo transmitido para ele utiliza daquilo sem raciocinar. Não, ele precisa aplicar de acordo com a situação e de acordo com a dosagem necessária. Então, quando eu considero o indivíduo como formado de várias dimensões, eu vou exercitar tudo isso nele e ele vai, então, ter uma atuação mais significativa também em sociedade. Se analisarmos o processo de ensinar e aprender na sala de aula numa perspectiva reflexiva, portanto, nós podemos encontrar nele os componentes onde eu vou agir, mas antes eu vou ter um plano de ação, ou seja, eu vou refletir para que tudo possa
entrar em ação. Aí eu ajo e depois eu tenho o resultado. E esse resultado vai gerar, então, novos pensamentos meus dizendo, eu preciso melhorar isso deu certo, eu preciso compartilhar, enfim. Tudo isso é muito importante para a docência. E quais são os fatores relevantes para a prática da multidimensionalidade na educação? O primeiro deles é o planejamento. O planejamento pedagógico tem como objetivo facilitar o trabalho dos docentes e de todos aqueles que trabalham em um ambiente escolar, de maneira com que as tarefas elas possam ser organizadas e, assim, propostas de uma maneira mais efetiva ou de uma maneira mais significativa. Então, o planejamento inclui não só as questões didático-pedagógicas, metodológicas, mas também por meio do estabelecimento desses planos de ação, eu vou prever o que eu vou utilizar, eu vou separar os recursos a serem utilizados, enfim, eu consigo projetar tudo aquilo que eu preciso e isso, tendo uma intencionalidade, vai ter melhores resultados. Então, essa racionalização, essa organização do trabalho, essa coordenação das ações vai melhorar o ensino e vai tirar ele do improviso. Ou seja, eu vou incrementar a rotina e esse processo de ação, reflexão, ação, como Paulo Freire fala ser importante, vai considerar também o indivíduo como um ser global. Então, novamente, multidimensional. E é importante frisar de que o planejamento não é qualquer tipo de reflexão, não. Conceição, que é um autor, em 2016 diz de que a observação do profissional de uma determinada situação e um plano de ação que é redigido em cima de tudo isso que é observado, vai dar a possibilidade de que haja um crescimento dele enquanto indivíduo e do outro, que seria o aluno, sendo, então, desenvolvido. Então, há muito tempo atrás, existia uma ferramenta chamada PDCA, que é o Plan, Do, Check e Act, vem dessas letras, e em inglês, o Plan eu planejo, eu vou observar tudo, fazer planos de ação, eu coloco em prática. Aí no check eu vejo que deu certo, igual eu falei, compartilho o que é necessário e reformulo. E aí eu ajo, act, e tudo começa de novo. Então, a importância do planejamento para a criação aí de um planejamento, uma ação, vou dizer assim, eu fui até redundante, mas uma ação que considere a multidimensionalidade. Muito bem. E a importância do acolhimento? O acolhimento também faz parte do considerar esse aspecto do indivíduo multidimensional. Então, garante o bem-estar dos alunos, pois eles se sentirão respeitados, estimulados através da construção dos laços afetivos, promove-se o engajamento do indivíduo às atividades propostas, o ambiente se torna mais agradável e dinâmico, promove-se o desenvolvimento dos valores e princípios que serão seguidos pelas crianças e jovens ao longo de toda a sua vida. E há uma viabilização de ações onde a cultura vai se tornar ali extremamente variada, porque eu vou ter experiências ricas que vão favorecer as melhorias do indivíduo enquanto pessoa, do indivíduo enquanto pessoa que possui uma melhoria também do seu ensino e aprendizagem, né? Então, eu considero, sim, o indivíduo, mas considero também o coletivo. E isso tudo, por meio do acolhimento, vai criar afeição, vai criar vínculos, vai criar confiança, tranquilidade e engajamento nos estudos. Ou seja, por meio dessa atenção dada ao aluno, isso vai ser passado em maneira de segurança, e aí o aluno vai, ao se sentir compreendido, fazer parte do processo de maneira ativa na escola. Muito bem. E os pilares de uma escola acolhedora seria estabelecer momentos de diálogo e de escuta ativa dos alunos, proporcionar um ambiente físico adequado que atenda às necessidades dos alunos, o envolvimento de toda a comunidade escolar nas ações escolares, garantindo assim o cumprimento dos papéis de cada um. Deve existir um planejamento, conforme nós falamos, dessas ações e do envolvimento de diversos indivíduos que fazem parte da escola,
A prática da solidariedade também é importante e de atenção ao outro, pondo-se sempre à disposição e respeito à diversidade e pluralidade cultural, olhando cada indivíduo e também olhando a trajetória que eles possuem. Muito bem. Vamos refletir mais um pouquinho? Vamos, sim. Então, aqui eu vou falar agora sobre... Eu tenho uma multidimensionalidade, então eu vou considerar o aspecto integral da educação. E a educação, ela precisa levar em conta esses aspectos que são formados pelo indivíduo. Então, eu considero o indivíduo como um todo, então eu preciso não só olhar para uma parte, mas eu preciso olhar para todas elas ao mesmo tempo. E quando eu falo em educação integral, eu falo sobre tempo integral? Claro que não. Eu falo sobre aqui considerar todas as dimensões que formam o indivíduo. Então, a prática da educação integral, nós devemos romper com essas visões reducionistas que privilegiam uma dimensão ou outra, principalmente a intelectual, né? E a afetiva, por exemplo, é colocada de lado. Não, não. Eu vou considerar tudo que forma o indivíduo, eu vou também pensar no cotidiano dele, dos questionamentos pelos quais ele passa, e aí sim, levando em consideração tudo isso, fazer com que ele tenha mais oportunidades para que ele decida de uma melhor forma, adote melhores estratégias, enfrente com maior facilidade os seus obstáculos, provas, e quando eu digo provas, é de vida, né? Ou até mesmo ali que ele evolua em suas práticas. Enfim, até um projeto de vida, por exemplo, vai ser desenvolvido a partir dessa olhar para o multidimensional. Zabala, já em 2010, já falava da importância da educação integral. Então, eu vou ter uma resolução dos conflitos, dos problemas, vou construir esse indivíduo, vou fazer com que ele atue melhor em sociedade. Cortella também já falava, né, de que a construção do saber é importante uma intencionalidade não só direcionada, mas também considerando os vários aspectos que formam o indivíduo, né? E também com o alcance desse objetivo, por meio dessas metas que consideram o indivíduo como ser humano global, a aprendizagem, partindo da experiência, vai ser mais enriquecedora, né? Essa ação empírica colocada em prática vai fazer com que a educação se torne mais significativa e, consequentemente, eu vou ter o indivíduo sendo considerado nessa sua totalidade e exercitando o seu pensar. Então, os autores, eles... eu falei, por exemplo, Cortella, a gente vai ver o Cavalieri, enfim, todos eles vão considerar de que levar em conta todos os aspectos que formam o indivíduo são importantes para se ter uma educação mais humanizada, para a formação identitária do indivíduo. Então, ele vai se tornar, conforme foi falado, mais produtivo, mais reflexivo, mais autônomo e experienciar coisas que sejam mais significativas para ele, retirando mesmo a essência de cada coisa, né? Então, considerar esses diferentes aspectos é algo que nós fomos chamados mais da modernidade, ou seja, nós praticamos a inclusão o tempo inteiro, consideramos a equidade, ou pelo menos é isso que se espera, né? Levando em conta, então, as singularidades do indivíduo, enfim, e com isso, ele vai se socializar melhor, ele vai se emancipar nos processos e, para tanto, as políticas educacionais consideram, então, uma transformação dessa educação de maneira que ela deixe de ser tradicional e que vá para algo mais progressista, algo mais libertador, onde o indivíduo se expressa, enfim, nós vemos essa evolução por meio da reorganização dos currículos, da adoção de novas metodologias de ensino, que consideram ao aprendizado pelas competências, né? Então, tudo isso vai fazer com que esse conhecimento seja levado para o indivíduo
para toda a vida. E ao praticar essas competências, os estudantes eles podem se desenvolver mais ainda em relação a vários fatores, inclusive em relação à autonomia, por exemplo. E isso tudo vai melhorar os indicadores de desempenho, vai promover uma maior empregabilidade do indivíduo, que pode ter a possibilidade de ter uma melhor remuneração, enfim, ele se adapta melhor ao cotidiano. Nós temos a possibilidade, por meio da prática da educação integral, de que o indivíduo ele vai conseguir realizar ações no qual ele enfrenta os desafios diários, né? Então, ele precisa dessa multidimensionalidade sendo considerada durante o período da sua formação, para que ele consiga mobilizar todos os seus aspectos em prol da resolução de um determinado problema. Então, a educação integral, ela precisa ter dimensionalidades sendo consideradas onde vai ter intencionalidade em todas elas, o processo vai ser humanizado, vai ser formada a identidade, conforme foi falado. Também nós temos aquela posição de reflexão, ação, reflexão, sendo considerado planos, onde eu observo para depois agir, e esse agir vai ser extremamente significativo para o aluno. Então, há o exercício do pensar, há a colocação em prática de atividades que consideram o global, né? E o indivíduo, por sua vez, conforme foi falado, vai ter maior produtividade. Então, realizar ações multidimensionais precisam ser feitas, além de continuamente, vão promover a inclusão, a equidade e a progressão das aprendizagens. A educação integral, então, tem como compromisso maior a formação e o desenvolvimento humano global do estudante em suas múltiplas dimensões. Esse é um objetivo presente em todas as etapas da educação básica e diz respeito a acolher e reconhecer as singularidades, como falamos, e as diversidades dos estudantes, de modo que cada um tenha assegurado o seu direito ao desenvolvimento intelectual, socioemocional, cultural e também físico. E quando eu falo em educação integral, eu, conforme disse, levo em consideração as competências. E essas competências, elas vão se manifestar nas múltiplas dimensões, conforme foi falado. Se manifestam na forma, então, de pensamentos, sentimentos, comportamentos, consolidando um conjunto de capacidades individuais que possibilitam a mobilização, a articulação e a prática de conhecimentos, valores, atitudes e habilidades necessárias para se relacionar com os outros e consigo mesmo, estabelecer e atingir objetivos e enfrentar situações adversas. Então, nós sabemos de que, hoje em dia, o treino dessas habilidades, que formam, então, algo maior, que seriam as competências, eu vou considerar habilidades de todas as vertentes, que mobilizem o cognitivo, que mobilizem a parte socioemocional, enfim, o indivíduo se fortalece, o indivíduo, ele reduz o estresse, ele vai ter ligações ou relações mais saudáveis, positivas, que tendem ali a um processo de socialização mais positivo, e também existe uma diminuição de determinados comportamentos que trazem preocupação à sociedade, como as autolesões, né, os comportamentos de indisciplina, enfim, tudo isso tem a possibilidade de diminuir por meio do trabalho com o indivíduo, onde a educação integral está ali no centro, né? Então, a educação integral, o desenvolvimento socioemocional, ele acontece o tempo todo, porque as competências, elas são tão complexas, levam em consideração tantas habilidades, que tudo isso está articulado para que no dia a dia eu consiga me sair bem em tudo que existe. Então, cabe salientar que o desenvolvimento socioemocional, ele é indissociável do desenvolvimento cognitivo, e quando trabalhado de forma intencional, apresenta-se como um impulsionador da aprendizagem. O processo de aprendizagem e de desenvolvimento envolve intencionalidade, foco, explicitação, para que a tomada de consciência e a autorregulação sejam possíveis. Ou seja,
nesse mundo de incertezas, nesse mundo de determinadas ações que são complexas demais, né? Que provocam estresse, ansiedade, enfim, né? O indivíduo precisa se adaptar às mudanças que muitas vezes são rápidas. É através do autoconhecimento, das decisões fundamentadas a partir de saber quem você é, né? E também o como viver na sociedade, que a gente tem a possibilidade de ter o desenvolvimento ético do indivíduo, a possibilidade dele considerar o meio ambiente como um local onde ele vive e ter ações sustentáveis e ser empático com o outro, vivendo, então, em sociedade. Então, essas competências socioemocionais, elas são importantes de serem abordadas, porque elas fazem parte do dia a dia do indivíduo e são inerentes à tomada de decisão. Então, a educação emocional ou socioemocional, ela vai fazer com que o indivíduo entenda suas próprias emoções, que ele ouça as outras pessoas de maneira empática e que ele expresse as suas emoções de maneira produtiva, de maneira que seja extremamente interessante. E nós sabemos de que a parte socioemocional, ela nutre a aprendizagem. Então, isso vai se tornar um ambiente favorável à aprendizagem, né? E propício à melhora dos resultados das práticas educativas. Quando eu não considero, por exemplo, esses aspectos, a gente já sabe que o rendimento vai ser outro. Ajudar a se preparar para o mundo, formando pensadores críticos e atuantes, capazes de compreender e respeitar as diferenças e tomar decisões, tendo a ética como bússola, também considera o desenvolvimento integral do indivíduo. Então, as pessoas com competências socioemocionais mais bem desenvolvidas têm a facilidade de aprender, de conviver em sociedade, de experienciar as situações, mesmo que sejam adversas, de maneira mais positiva e produtiva. Enfim, tudo isso faz parte do século XXI e de uma melhor capacidade do indivíduo de se adaptar. Então, nós sabemos de que a parte socioemocional precisa ser abordada e é fundamental para que o indivíduo possa se desenvolver de maneira integral. Então, ele se percebe, ele nomeia, por exemplo, emoções, verbaliza determinadas situações de como se sente, né? Enfim, então ele tem mudanças de comportamento. E tudo isso é importante de que, em tudo isso, né, a família participe. Então, a verdadeira construção do saber vai levar em consideração o que o indivíduo precisa aprender, também o desenvolvimento humano e em qual fase desse desenvolvimento ele está, porque como o desenvolvimento é um processo contínuo, ininterrupto, e que os aspectos biológicos, físicos, sociais e culturais apresentam interconexão e se influenciam de maneira recíproca, tudo isso vai influenciar o modo de pensar, de sentir do indivíduo e a maneira como ele se torna singular e único. Então, estudar o desenvolvimento humano faz parte de uma educação multidimensional e a considerar todas as dimensões, então, que fazem parte do indivíduo. Então, nós sabemos de que os aspectos físico-motores, aspectos intelectuais, aspectos afetivo-emocionais e sociais precisam ser considerados, senão eu não tenho como praticar a multidimensionalidade, não é mesmo? Então, é importante de que, ao conhecer isso, a gente saia da pedagogia tradicional, que o indivíduo é considerado uma folha em branco, uma tábula rasa, de que eu que vou escrever toda a história dele. Eu não sou uma pessoa que só transmite conhecimento. O professor, ele vai fazer com que o aluno participe ativamente do processo. Então, ele aprende não só ouvindo, memorizando, exercitando repetidamente determinadas ações. Ele não vai fazer só cópias, resumos e saber reproduzir o que é aquilo que eu falo nas provas. Não, a gente tende a uma educação não mais bancária, né? Então, ser essa educação 1.0, mas sim a 5.0, onde o professor ele é facilitador, onde o professor ele vai considerar a parte emocional que antes
ficava do lado de fora da sala, né? Então, é uma aprendizagem que faz com que o indivíduo inove, de que são dadas informações para que sejam usadas na mobilização de outros conhecimentos que vão ser colocados em práticas, que no dia a dia acontece. Enfim, o indivíduo se torna mais comprometido com seus estudos, com uma postura mais correta, enfim, ele tem a possibilidade de cooperar e também de se tornar crítico, fazer uma leitura mais correta da sociedade e das ações, ou tem a possibilidade de que tudo aquilo que promove desigualdade seja, de certa forma, eliminado ou diminuído. Então, conforme foi falado, né, Cortella diz que a construção do saber pressupõe uma intencionalidade, sendo necessário determinar o método mais adequado e, posteriormente, verificar seus resultados, notando-se os erros cometidos e mexendo-se, operando as ferramentas certas para que o conhecimento seja criado ou recriado. É necessária a reconstrução da experiência, devendo ela estar ligada às necessidades e problemas de hoje do indivíduo, ou seja, serem valorizadas as atividades que estejam envolvidas com a prática, havendo, portanto, uma ligação entre a educação intelectual e ações criativas, inventivas, nas suas mais variadas expressões, inerentes à formação global do ser humano, ligando a educação à vida. Quer ver um outro exemplo que precisa ser considerado nessa multidimensionalidade? É você pensar como o indivíduo aprende, ou seja, um seu tipo de aprendizagem é visual, ele aprende olhando, observando, auditivo, ouvindo, escutando, sinestésico, entrando em contato com determinado objeto, ele aprende mais em atividades de grupos produtivos ou mais individualmente, enfim. O professor precisa observar tudo isso, né? Porque existem indivíduos que aprendem de maneira imediata, são mais impulsivos, aqueles que são mais analíticos, que gostam de analisar coisas, enfim. Tudo isso precisa ser considerado para que a educação seja multidimensional, ou seja, suas diversas dimensões sejam consideradas. E o público-alvo. Então, se for uma criança, um adolescente ou um adulto, a maneira como eu vou agir, só voltando aqui, né, para nós continuarmos na chamada, né? Enfim, nós vamos considerar, então, o público. A criança, ela precisa se movimentar. O adolescente, o adulto, conseguem ficar parado um pouco mais de tempo. A criança aprende por experiência. A criança, ela tem um outro tipo de comportamento. Ela presta atenção no menor tempo. Enfim, tudo isso precisa ser mobilizado para considerar o indivíduo de maneira global. Então, como que eu vou ensinar algo abstrato para uma criança se ele não tem esse desenvolvimento ainda para observar isso, né? Então, eu preciso me preocupar com essas características. E eu preciso também deixar de cometer erros por desconhecimento dessa junção de aspectos, porque aí a gente tem habilidades específicas que devem ser suscitadas e também ligadas a outras que são específicas de determinada faixa etária. Então, tudo isso precisa ser considerado. Também levar em conta a inclusão, que é um direito à igualdade de oportunidades, o que não significa um modo igual de educar a todos, e sim de dar a cada um que necessita, em função de suas características e necessidades educacionais. Implica num processo contínuo de melhoria da escola, com o fim de utilizar todos os recursos disponíveis, especialmente os recursos humanos, para promover a participação e aprendizagem de todos os alunos no seio de uma comunidade local. Quais devem ser os objetivos pedagógicos? O método, que deve levar o aluno a descobrir, ou seja, ele aprende pela descoberta, ao invés de receber passivamente o conhecimento do professor. Então, precisa ser algo progressista, algo ativo. A aprendizagem é um processo construído internamente e depende do nível de desenvolvimento do sujeito.
Lembrem-se disso. A aprendizagem é um processo de reorganização cognitiva. Então, você precisa ter noção das teorias ligadas a Piaget, por exemplo, que o indivíduo tem um determinado conceito, e aí eu vou desequilibrar isso, o indivíduo vai acomodar, e, consequentemente, a gente repete esse processo para que ele possa assimilar novas coisas. Então, esses conflitos cognitivos, eles são importantes de serem praticados e serem do conhecimento do professor para o desenvolvimento da aprendizagem. As experiências de aprendizagem devem privilegiar a colaboração e também a colaboração e intercâmbio de pontos de vista. Segundo Piaget, é importante a formação de homens criativos, inventivos e descobridores. Então, desde lá, num tempo atrás, a gente já falava de que devem ser considerados várias dimensões do indivíduo. Também, os objetivos da educação seria a formação de pessoas críticas e ativas que buscam a construção da autonomia. E Piaget fala desse sujeito ativo, né, que é aquele que compara, ordena, categoriza, classifica, comprova, põe na prática, reformula, forma hipóteses, né, enfim, ele vai se colocar e se jogar no mundo para aprender. É isso que o professor precisa considerar e também lançar mão de estratégias para que todos os aspectos sejam colocados ali em prática, sejam suscitados, enfim, possam entrar em ação. A multidimensionalidade, então, vai caracterizar a aprendizagem de uma maneira que, se não for planejada, intencional e dirigida, fica difícil dela acontecer, né? Nós sabemos de que essa aprendizagem efetiva, significativa, resulta de reflexão e sistematização mental de atividades práticas. É influenciada por fatores psicológicos, biológicos, intelectuais, produtivos culturais, políticos, econômicos e sociais, por isso multidimensional, e apresenta conteúdos e ações mentais organizados sobre critérios lógicos e psicológicos, respeitando a maturidade e desenvolvimento humano. Enfim, eu quis trazer para vocês o embasamento de tudo aquilo que deve, então, ser considerado para que depois eu pratique diversas estratégias pedagógicas. Se eu não conhecer a base, eu não tenho como praticar uma educação que considere a multidimensionalidade do indivíduo nas suas múltiplas facetas, enfim, nas suas múltiplas estratégias de ensino. Então, novamente, eu só tenho a agradecer aqui para aquelas pessoas que tenham a dificuldade para ler, o e-mail é cissa.soares.biologa@gmail.com e o Instagram, acessem @cissa.soares8, que lá eu sempre mostro práticas que são realizadas em escola e que levam em consideração essa multidimensionalidade. Ok, queridos? Espero ter contribuído para a aquisição de novos conhecimentos e, por fim, que nós possamos cada vez mais nos encontrarmos para que, por meio dessas palestras, por meio desses conhecimentos e informações que são passadas, nós possamos evoluir como profissionais, seres humanos e como cidadãos úteis, assim como os nossos alunos que nós queremos formar. Muito obrigada a todos. Um beijo no coração de vocês e espero de que eu possa ter contribuído mais uma vez para a formação. Até mais, pessoal. Muito obrigada pelo dia de hoje. Não esqueçam de postar as dúvidas, não esqueçam de postar os comentários para que nós possamos cada vez mais fazer atividades que possam contribuir com o desenvolvimento e formação dos senhores. Até mais.